aproveitando essa nossa sessão não deliberativa para me dirigir a todos os nossos ouvintes da Rádio Senado e a todos os nossos telespectadores da TV Senado para falar sobre o resultado da pesquisa Ibope divulgado na última terça-feira e fazer algumas considerações a respeito. Gostaria também de cumprimentar os nossos dois senadores recém-empossados, senador Cacá Andrade e senador Fleury, dar as boas-vindas a esses nossos colegas e desejar o melhor resultado possível de seus mandatos no período em que estiverem entre nós. A respeito da pesquisa que pretendo comentar nesse momento, senhor presidente, senhores senadores, telespectadores e ouvintes da Rádio Senado. A pesquisa mostra a presidenta Dilma em primeiro lugar na disputa presidencial com 38% das intenções de voto. Esse resultado revela uma vantagem em relação ao candidato do PSDB, Aécio Neves, que tem 22% das intenções de voto, e também ao candidato do PSB, Eduardo Campos, que aparece como terceiro colocado com 8% das intenções de voto. Quero expressar aqui a minha discordância da interpretação da oposição de que esse levantamento confirmaria uma tese de um crescimento do conjunto das oposições, mesmo com o grau de conhecimento dos candidatos muito menor do que o da atual presidenta Dilma Rousseff. Eu considero que o que acontece é justamente o contrário. Eu considero que ainda não temos todos os elementos para um diagnóstico fiel da corrida presidencial e, principalmente, os eleitores não têm ainda um panorama mais abrangente dos resultados alcançados e das metas a serem atingidas pelo governo da presidenta Dilma. Isso porque a maior parte da imprensa, principalmente da grande imprensa, prefere colocar o governo em situação de desvantagem. Avaliamos que as propostas e resultados da atual gestão da presidenta Dilma poderão ser melhor compreendidos quando entrar em vigor o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão a partir do dia 19 de agosto. Até lá, não creio que seja possível dar como conclusivo nenhum resultado de abordagens antes que o eleitor tenha plena certeza do que foi feito, do que está sendo feito e de quais propostas serão defendidas para o quadriênio 2015-2018 e que o eleitor tenha ouvido todas as propostas de como melhorar o que está em curso no Brasil e quais são as possibilidades que se abrem para o Brasil do futuro. O programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão ao qual me refiro é aquele momento conclusivo dos últimos 45 dias da campanha eleitoral, período em que formam-se as cadeias de comunicação, tanto no rádio quanto na televisão, para a divulgação das propostas dos candidatos. E exatamente nesse período é o período em que as emoções ficam à flor da pele, quando os atos de campanha mais fortes acontecem e quando também os candidatos precisam dar as suas explicações sobre cada uma das questões levantadas e das acusações que são reciprocamente feitas pelos candidatos. Então, é o momento mais decisivo da campanha, exatamente o período do horário eleitoral gratuito, os últimos 45 dias que antecedem ao pleito do 5 de outubro, no primeiro turno, e depois, se houver segundo turno, aí a mesma discussão no segundo turno. É evidente que
no primeiro turno acontecem eleições gerais para presidente, governador, senadores, deputados federais, deputados estaduais. E no segundo turno, resolvidas as eleições para o Senado, para a Câmara Federal e para as Assembleias Legislativas, aí ficam apenas a disputa do segundo turno no Executivo para o caso de ter eleição em segundo turno para presidente da República e também para os governos do Estado, no caso dos estados em que as eleições não são resolvidas no primeiro turno, com 50% mais um de vantagem para um dos candidatos. Então, se há uma clara preferência pela reeleição demonstrada até aqui, apesar dessa torcida contra de boa parte da grande mídia nacional, isso se deve ao mérito do governo de adotar iniciativas e desenvolver políticas sociais consistentes que fizeram e fazem a diferença para a população. Eu sou muito tranquilo no que diz respeito a esse momento que nós estamos vivendo. Acho que, se houvesse uma rejeição explícita, absolutamente inquestionável da população em relação ao governo da presidenta Dilma, certamente a pontuação da presidenta Dilma hoje estaria menor, no mínimo menor que a soma dos seus adversários. Mas, até aqui, a presidenta Dilma tem resistido sempre na liderança e nós temos muita confiança, muita convicção de que, com o início do horário eleitoral gratuito, quando será possível a presidenta Dilma apresentar com muito mais clareza quais foram as suas realizações e quais são os seus planos para os próximos 4 anos, eu tenho certeza que essa relação de confiança da população com o governo da presidenta Dilma tende a aumentar, porque ela vai ter a possibilidade de mostrar com muita segurança qual é a sua visão, quais são os desafios postos para a área da economia, para a área da saúde, para a área da educação, quais são as preocupações da presidenta Dilma para os grandes temas deste país, e eu tenho certeza que dessa maneira ela vai poder dialogar com muito mais tranquilidade. Por que eu insisto tanto no horário eleitoral gratuito? Porque nesse momento existe uma sensação de desigualdade na medida em que a grande mídia tem sido francamente favorável aos candidatos da oposição, tentando explorar todos os defeitos do governo e, ao mesmo tempo, tentando exibir de maneira farta todas as qualidades dos candidatos adversários. Quando tiver o programa eleitoral gratuito no ar, aí cada um vai poder falar das suas qualidades e suas potencialidades, e eu tenho certeza que a presidenta Dilma vai ter muito mais a mostrar, exatamente porque está no exercício de um mandato muito bem sucedido como presidenta da República, dando continuidade àquilo que foi iniciado com tanta competência pelo presidente Lula durante os seus 8 anos de governo, e agora ela tem muitas realizações a mostrar também como fruto dos seus esforços e da condução acertada que ela tem adotado em relação ao país, em relação à economia do país, em relação aos temas mais caros à população brasileira nesses últimos 4 anos. Para relembrar alguns desses resultados, podemos citar que a parcela da população brasileira com privação de bens caiu de 4% para 3,1% entre 2006 e 2012, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, divulgado hoje, quinta-feira. Isso representa uma importante redução de 22,5%. No mesmo período, a fatia da população próxima a esse estado de pobreza multidimensional caiu de 11,2% para 7,4%, e a proporção de pessoas em pobreza severa passou de 0,7% para 0,5%. Essas proporções são baseadas no novo indicador do PNUD, o Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, que vai além de estimar o grau de desenvolvimento com base na expectativa de vida, na renda e na educação, como o já conhecido Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. O novo Índice de Pobreza Multidimensional, IPM, usa critérios mais abrangentes para avaliar o padrão de vida de um país, ao levar em conta indicadores de saúde, nutrição e mortalidade infantil, educação,
anos de estudo e taxa de matrícula e a qualidade do domicílio, gás de cozinha, banheiro, água, eletricidade, entre outros aspectos. E a qualidade do domicílio, que leva em conta gás de cozinha, banheiro, água, eletricidade, piso e bens duráveis. Isso tudo é muito relevante. Também podemos citar o documento elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, deste ano, revelando que, de 1990 a 2012, a taxa de extrema pobreza no Brasil teve uma redução de 25,5% para 3,5%, e que, já em 2002, o Brasil atingiu o objetivo de reduzir a taxa de extrema pobreza para metade do nível registrado na década de 90. Com a criação dos programas Bolsa Família, Cadastro Único e Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, da agricultura familiar, o Brasil atingiu uma meta ainda mais ousada. Em 2008, a taxa de pobreza extrema passou a equivaler a 1/4 do índice registrado em 1990. E essa sequência de sucesso do governo do ex-presidente Lula teve continuidade com a gestão da presidenta Dilma Rousseff, que lançou o Plano Brasil Sem Miséria. O conjunto de ações que integram o plano da atual gestão abrange o trabalho constante por educação de qualidade, atendimento em saúde, formação profissional e fim da miséria. Temos outro bom exemplo de avanço sem precedentes, o Plano Nacional de Educação, PNE, que define as 20 metas para a educação e que determina que o investimento na educação crescerá até 2014, atingindo o equivalente a 10% do PIB ao ano. Essa é uma outra dimensão muito importante que deve ser considerado no governo da presidenta Dilma, que teve a participação direta do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, que foi a aprovação do Plano Nacional de Educação e a definição das 20 metas que serão colocadas em práticas pelos próximos 10 anos. Em 2019, no 5º ano de vigência do Plano Nacional de Educação, o valor já deve estar em 7%. Dados indicam que os recursos investidos atualmente, de aproximadamente 112 bilhões ao ano, equivalem a 6,4% do PIB. Ou seja, atualmente o investimento na educação está em 6,4% do PIB. Antes, em 2003, esse valor, que hoje é de 112 bilhões de reais ao ano, antes de 2003 era na faixa de 19 bilhões ao ano. A preocupação deste governo com a educação e com a redução da pobreza, com a educação e com o social. Podemos dizer hoje que crianças e adolescentes de 49 mil escolas públicas em todo o país já contam com a educação em tempo integral, e o objetivo agora é chegar a 60 mil escolas com ensino de tempo integral. E essas escolas são frequentadas por alunos beneficiários do programa Bolsa Família. E o Bolsa Família é um programa premiado que, além de contribuir para a diminuição da desigualdade no país, também permite cada vez mais autonomia às mulheres. A Lei 13.014, de 21 de julho de 2014, sancionada pela presidenta Dilma, impulsiona esse processo ao realizar transferências de renda referente às políticas sociais, prioritariamente às mulheres, exatamente porque a presidenta Dilma tem a consciência de que às mulheres cabe a responsabilidade maior sobre as famílias. São as mulheres quem decididamente carregam o maior peso nas costas. São elas que têm a responsabilidade de prover a família da alimentação, as crianças, da vestimenta, dos materiais escolares. Exatamente por isso a lei define prioritariamente que os recursos provindos das políticas sociais sejam destinados prioritariamente
especialmente as mulheres. Ou seja, a lei determina que os benefícios sociais que visam erradicar a pobreza sejam pagos prioritariamente à mulher responsável pela unidade familiar, quando cabível. Entre os benefícios estão o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais e outros programas que fazem parte das políticas sociais do governo. Essas ações e outras tantas fazem parte de um conjunto de programas que ganharão mais visibilidade em agosto e permitirão, acreditamos, uma tomada de decisão inclusive pela parcela da população que ainda não decidiu o seu voto neste momento. O representante residente do PNUD no Brasil, Jorge Shediac, considerou acertada a política adotada pelo Brasil de ampliação dos gastos públicos e os programas sociais após a crise econômica global de 2008. Essa medida, ele destacou, Jorge Shediac, que é representante residente do PNUD no Brasil, ele disse que essas medidas adotadas pelo governo do presidente Lula e pelo governo da presidenta Dilma não foi seguida nos países desenvolvidos e isso contribuiu enormemente para o agravamento do desemprego e a vulnerabilidade social da população de países, inclusive desenvolvidos. Tanto é que hoje nós podemos comemorar que os índices de desemprego no Brasil são menores do que os verificados em países da zona do euro, nos Estados Unidos, exatamente porque houve uma ousadia da parte da presidenta Dilma, assim como foi da parte do presidente Lula, no sentido de intensificar os programas de distribuição de renda e dar um aquecimento à economia a partir da inclusão dos pequenos, porque na medida em que os pequenos são inseridos no mercado com os seus proventos, com as suas renda garantida, isso permite com que a economia funcione, inclusive vacina a economia para os riscos que aconteceram fortemente na Europa e nos Estados Unidos. E exatamente por isso, o representante do PNUD residente no Brasil, o senhor Jorge Shediac, considerou acertada a política adotada pelo Brasil nesse período e tem clara consciência de que isso contribuiu enormemente para manter o Brasil, digamos assim, protegido contra a crise que foi avassaladora em países desenvolvidos, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Temos um bom caminho pela frente. Temos confiança de que daqui para frente mais resultados positivos serão demonstrados e mais oportunidades a população terá de conhecer aquilo que o governo fez e o que mais o governo pretende fazer pelos próximos 4 anos. Finalizando esse meu pronunciamento, eu reafirmo a minha convicção. Acho que as pesquisas mostradas até aqui, elas são pesquisas importantes para serem analisadas, mas elas não são conclusivas. E o fato da presidenta Dilma, tendo sido vítima, como ela da grande imprensa, que tem sido fartamente favorável aos candidatos da oposição, que tem explorado de maneira até cruel alguns defeitos do governo para facilitar a vida dos candidatos da oposição. E ainda assim a presidenta Dilma apresenta-se com 38% das intenções de voto, contra 22% de Aécio Neves e 8% de Eduardo Campos. A gente pode dizer que essa situação, com certeza, tende a melhorar, tão logo inicie o programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão, porque nesse período vai ser o período dos 45 dias finais de campanha, na reta final de campanha, em que os programas dos candidatos serão apresentados, o debate será de peito aberto, cada um vai poder fazer a defesa das suas ideias, fazer as críticas aos candidatos adversários, sabendo que vai ter resposta à altura, porque todos têm tempo na televisão, e assim eu acho que o jogo efetivamente começa, porque quando se fala de disputa eleitoral, o jogo efetivamente começa, o apito só digamos assim, soado a partir do momento em que começa o programa eleitoral gratuito no rádio e na televisão, onde todas as pessoas de todos os rincões do Brasil poderão acompanhar aquilo que foi feito e quais são as ideias dos candidatos para o futuro. Portanto,
Portanto, eu estou muito otimista e estou confiante de que a presidenta Dilma, que tem tido um excelente desempenho administrativo na gestão do Estado brasileiro até aqui, certamente ela vai poder agora também colher os seus dividendos políticos quando iniciar o programa eleitoral gratuito e ela puder dialogar com a população de maneira farta, de maneira transparente, apresentando exatamente as realizações do seu governo e falando dos sonhos e planos que tem para o próximo quadriênio para o Brasil de 2015 a 2018. Portanto, eu finalizo esse meu pronunciamento expressando o meu otimismo com esse momento do Brasil e na certeza de que o povo brasileiro saberá sim reconhecer a grande gestão que tem sido feita pela nossa presidenta Dilma à frente do nosso país, da nossa pátria amada chamada Brasil. Muito obrigado.